Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto programa Depois da Vírgula. Também quero agradecer, nesses últimos dias, muitas adesões ao canal, ao nosso canal no YouTube, né? Basta você se inscrever, né? Clicando lá e procurando o programa Depois da Vírgula. É gratuito a sua inscrição e será um prazer enorme estar conosco, né? Nós termos você ao nosso lado para estar aqui partilhando conteúdos de interesse da comunidade acadêmica e, obviamente, da comunidade corporativa. Nesse programa de hoje, que nós estamos gravando hoje, que é o quarto programa Depois da Vírgula, nós trataremos do assunto agenda do governo Bolsonaro. Essa agenda que tem sido tão discutida por muitas correntes de analistas na imprensa, ela trabalha basicamente sobre três pilares. Primeiro, o assunto, evidentemente não menos importante, o assunto da economia, capitaneado pelo Paulo Guedes, pelo ministro Paulo Guedes, que está tratando do tema Previdência Social. Depois, não menos importante, o tema educação, com o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, né? E, não menos importante também, o terceiro tema que está aí na pauta, no radar aí dos analistas, é o pacote anticrime do então ministro Sérgio Moro. Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre cada um desses temas e, obviamente, desdobrar as dificuldades desses temas, devemos lembrar as dificuldades do governo Bolsonaro. A agenda do governo Bolsonaro, que deveria ser uma agenda positiva, não tem sido assim nas últimas semanas. Aliás, se nós olharmos de forma muito prática e objetiva, ela nunca foi uma agenda positiva desde o primeiro dia em que ele assumiu o governo, dado os personagens folclóricos que estão em seu governo, entre eles Damares, o próprio ministro Ricardo Vélez, o próprio Onyx Lorenzoni, são figuras que têm corroborado com inúmeros vai e vem, inúmeros contratempos, lógico, aliado à falta, talvez, de habilidade em lidar com a rede social do presidente, o Jair Messias Bolsonaro, então presidente da República, tem colecionado inúmeros problemas, né? O mais recente com o Rodrigo Maia, fazendo, obviamente, um jogo de farpas aí sem o menor propósito, criando uma dificuldade no campo da articulação política, essa que até agora me parece muito fraca do governo Bolsonaro e que está criando uma série de empecilhos. É bom que nós tenhamos em mente de que o governo Bolsonaro, até o momento, a impressão que ele nos passa é que ele não está olhando para o para-brisa do automóvel, ele está olhando pelo retrovisor, né? O último aceno em relação a isso é uma desnecessária referência à Revolução de 64, que ele chama de Revolução de 64 e não golpe militar, fazendo com que isso seja uma comemoração, uma data comemorativa que o Exército tem. Então, veja, esse tipo de provocação parece não fazer muito sentido. Aí provocou a OAB, está provocando a Câmara dos Deputados, provocando os senadores, está provocando as entidades organizadas, as pessoas que sofreram, obviamente, com a ditadura militar. E esse tipo de tema sendo trazido num momento tão importante desta agenda, que seria a agenda econômica, não me parece fazer o menor sentido. E como esse, o governo Bolsonaro tem distribuído outras polêmicas por aí afora, né? Ora, evidentemente, pelo Twitter, ora, diretamente fazendo declarações não muito confortáveis, enfim. Começando pelo assunto educação, né? O ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que tem como meta, né, pelo menos inicialmente ele apresentou como meta, uma organização do MEC, principalmente no combate às ideologias, né? Segundo ele, o MEC, quando ele chegou, era um ministério coberto de ideologias, e essas ideologias, obviamente, estavam todas elas espalhadas nos aparelhos escolares, enfim. Bom, com essas e outras, o nosso, então, ministro Ricardo Vélez, que ontem foi ao Congresso, foi sabatinado, né?
teve muito problema com os deputados chegaram claramente a exigir um pacote, um programa de governo, dizendo que se ele não tinha nada para trazer, então era melhor ele pedir a demissão do cargo, porque até então ele não mostra nada de positivo. Recentemente ele se envolveu numa polêmica sobre a avaliação de alunos em fase de alfabetização, eliminando essa avaliação, já voltou atrás, dentre outras polêmicas, mais de 15 exonerações dentro do seu ministério, e a mais recente, não menos polêmica, a indicação de um general, né, para comandar o INEP, né? O general escolhido aqui, né, é o general Francisco, né, o Francisco Brito, que só tem experiência em defesa militar, e ele está indicado para assumir, obviamente, o INEP, o que mostra uma clara orientação da base que apoia o então presidente Jair Messias Bolsonaro em ter um grupo, um núcleo duro de militares nas áreas que ele chama de delicada, como, por exemplo, a área de educação, que ele trata como uma área que possa, de alguma forma, trazer um tipo de ideologia, né? Então, diante desse processo, nós temos aí um ministro que está realmente muito fragilizado, e recentemente em entrevistas a algumas televisões, não todas, porque também esse capítulo polêmico já está passando pelo Palácio do Planalto, ou seja, o staff político e o staff do governo de Jair Messias Bolsonaro tem impedido que algumas televisões não tenham acesso a algumas entrevistas. Ele tem selecionado alguns meios de comunicação específicos para divulgar assuntos relacionados à agenda do seu governo. E recentemente, e acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, tivemos alguns debates a respeito da fase nova do MEC, e uma delas, e um membro importante, uma pessoa de grande importância, que é o ex-senador e já foi ministro, né, Cristóvão Buarque, disse que o problema, ainda que tenha sido recuperação de salários dos últimos anos, tenha havido alguma recuperação de salários de professores, o grande problema é o aparelho escolar, né? O aparelho escolar está muito desaparelhado, está muito sem estrutura, e esse seria talvez um dos grandes programas, quer dizer, convidativo a ser um dos grandes programas do então ministro Ricardo Vélez, né? Ele tem se preocupado com outras coisas, né? Como diz o próprio Rodrigo Maia, que é o desafeto atual aí do presidente da República, né? Dizendo que ele deveria dar mais atenção ao governo, ou seja, a tentar implementar uma agenda positiva, do que ficar perdendo tempo na rede social. Me parece que isso meio que contaminou alguns programas aqui, entre eles o programa de educação, né, com o frágil, né, podemos já tratar assim, com o frágil ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que não tem apresentado nada, e ontem foi um dia muito constrangedor, inclusive alguns deputados pediram claramente que ele entregasse o cargo, e ele disse que não entregaria o cargo. Uma deputada, inclusive, de São Paulo, disse a ele: olha, eu não vou nem mais persistir em perguntar nada para o senhor, porque o senhor já disse claramente que o senhor não tem nada aqui, o senhor se recorre rotinamente ao PowerPoint e ao seu assessor, isso mostra claramente um despreparo, e eu nem vou perguntar mais nada para o senhor, eu só peço para que o senhor entregue o seu cargo. E aí ele disse: bom, se o senhor não tem nada mais para perguntar, então por que pergunta? E aí houve um momento muito constrangedor na entrevista de ontem, e isso mostra claramente que há uma desafinação da orquestra, né? Um outro assunto não menos polêmico é o pacote de justiça, ou o pacote anticrime, do então ministro ou superministro Sérgio Moro, que também foi constrangido ao ver o seu pacote ser jogado de lado por Rodrigo Maia, dizendo que não era prioridade e que ele precisaria de ter um pouco mais de tato político. Então, no dia de hoje, enquanto estou gravando esse programa, o ministro Sérgio Moro está se reunindo com o Rodrigo Maia, a fim de buscar, obviamente, entendimentos para que retome essa agenda do pacote anticrime. Uma das questões muito polêmicas desse pacote anticrime foi tornar crimes eleitorais, ou seja, Caixa 2 como crime. Então, esse foi retirado do pacote anticrime, e isso, de alguma forma, constrangeu aí Sérgio Moro. E Sérgio Moro é mais uma das vítimas da péssima articulação, o que é uma surpresa, porque por estar 30 anos no Congresso,
ou então o presidente Jair Messias Bolsonaro se mostra muito pouco afeto às articulações políticas. E, por fim, né, o terceiro assunto e não menos importante é a tal da Previdência, como a gente já havia discutido no último programa. Ela está enroscada por vários motivos, até porque não há uma defesa clara do grupo que apoia o governo, ou seja, Paulo Guedes parece que ficou um pouco sozinho, foi convidado, né, nitidamente convidado pelo presidente Jair Bolsonaro a ir lá, propriamente ir lá e defender isso junto aos senadores. Os senadores, da mesma forma como fizeram os congressistas com o Ricardo Vélez, os senadores também bateram bastante no Paulo Guedes. E o Paulo Guedes se mostrou muito desconfortável, ainda que o seu trabalho técnico tenha mais coerência do que o do seu colega Ricardo Vélez. E aí, obviamente, ele mostrou um claro desconforto, né? Porque a agenda do governo tem se mostrado pouco afeta aos três pilares que se parecem mais importantes. Embora não esteja muito claro isso, educação, justiça e economia estão na linha de frente do governo Bolsonaro e não parece que o governo ou o presidente esteja muito empenhado nesse processo em tentar ajudar os seus interlocutores ou os seus ministros ou os seus superministros, né? Então Paulo Guedes chegou até a cogitar numa das falas dele que se ele não se sentisse à vontade, ele pegaria o boné dele e iria embora. Aliás, é muito claro que o mercado financeiro já sentiu isso, os ativos financeiros tiveram um comportamento péssimo nos últimos dias, por conta, evidentemente, dessa falta de foco, essa falta de agenda do governo Bolsonaro. Está muito claro que o presidente tem que realmente assumir um pacote, tem que assumir uma agenda positiva. Por enquanto, a agenda que está aí sobre a mesa é uma agenda de picuinhas, de farpas, agenda de bate-boca, que não constrói absolutamente nada e está, obviamente, desgastando os principais temas que deveriam estar sendo discutidos. Essa morosidade da Previdência em nome de Paulo Guedes, e ele já se mostrou bastante, como digo, repito, se mostrou bastante desconfortável, está assentada em que ele deveria ter mais elementos do partido que apoia o governo, né, o partido do PSL, deveria ter mais pessoas apoiando o programa de Previdência, da Previdência Social. E não está havendo uma defesa da reforma da Previdência pelo partido. O partido está rachado, o PSL, nem todo mundo está apoiando. Inclusive, 2 dias antes dessa reunião, dessa visita ao Senado, que foi ontem, do ministro Paulo Guedes, houve uma reunião reservada e, segundo interlocutores, o ministro Paulo Guedes cobrou duramente o presidente da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro, sobre uma postura mais nacionalista, sim, uma postura mais produtiva, uma postura mais republicana do atual presidente. Ou seja, e trocando em miúdos, ele está se sentindo um pouco fora, desambientado desse momento, que é um momento regado aí por conversas e por paralelos que não estão ajudando em nada. Bom, gente, era isso que a gente tinha que comentar no dia de hoje. Eu acho que é importante nós estarmos atentos a esse processo. Educação, ela sim deveria ter prioridade, como tem prioridade hoje a reforma da Previdência, porque sem um pacote claro de educação, sem uma reforma do aparelho escolar, a gente vai ter muita dificuldade a longo prazo para recuperar a economia. Um país sem educação é um país pobre, é um país que está na margem do conhecimento, é um país que está na margem da produção tecnológica, da produção na pesquisa, enfim. A educação é parte fundamental para a recuperação econômica, né? A recuperação econômica aqui, nesse primeiro momento, assentado na reforma da Previdência. É óbvio que não temos só a reforma da Previdência, temos uma reforma tributária, temos um monte de situações que estão por trás disso. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ficar muito claro se o governo Bolsonaro está de olho no futuro ou continua com a agenda de olho no passado, fazendo referências a coisas que não têm a menor importância, que apenas são provocativas e que não têm nenhuma sintonia com o que o Brasil está precisando nesse momento. Gente, por hoje é só. Que Deus nos abençoe e mais uma vez quero pedir, vamos lá no nosso canal, procure lá
programa depois da vírgula, clique lá, se inscreva e espero vocês no nosso próximo programa. Até lá, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.